Um pássaro proveniente de Gana. Ele tem uma simbologia toda em relação à figura de um pássaro. E aqui dentro dessa bolsa que tem um pássaro, que tem referência à cultura africana, né? Vamos ver o que tem. Olha o que tem. A Menina Negra que Viu um Herê. Um livro também sobre negros. Festa de Negros em Fortaleza. Depois um outro livro, Pretagogia, sobre corpo, dança, afro-ancestral, etc, etc. Portanto, cultura negra. Olha que coisa linda que tem aqui dentro. Oxum, a nossa entidade afro-brasileira do candomblé, da Umbanda, etc. E uma boneca negra também. E um CD, que já estou vendo aqui, que é da Miriam Makeba, lá da África do Sul. Portanto, o tema do diálogo de hoje só pode ser a negritude, a cultura africana, as relações dos afrodescendentes no Brasil. E eu estou com a professora desta área. Ela é professora da Universidade Federal do Ceará, é a nossa dialogadora de hoje. Ela é Sandra Pet, ela é doutora em educação, que linda, com mestrado e doutorado em educação, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, responsável exatamente, entre várias outras disciplinas, sobre cosmovisão africana e cultura dos afrodescendentes no Brasil e também sobre educação popular, que aliás é o tema da tese de doutorado dela, educação popular. Vamos começar? Vamos. Oba, você trouxe tanta coisa linda. Vamos começar por aqui. Eu acho interessante. Vamos começar por aqui. Isso aqui é muito significativo para mim e para muitas pessoas que já conhecem essa simbologia, que é o pássaro sankofa. Esse pássaro sankofa, ele vem da cultura Akan, né, em Gana, e simboliza um elemento filosófico, que significa nunca é tarde para pegar o que você deixou atrás. Significa que você pode, para você poder andar para frente, você tem que também olhar para trás. E aí é importante essa relação entre o presente, o passado e o futuro. Né? E tem tudo a ver com você, Sandra, não é? É o seu pássaro, porque você está todo o tempo dizendo isso, que para nos compreender agora, precisa que o negro, para se compreender, a sociedade brasileira, independentemente de ser negro ou não, independentemente da etnia, é preciso olhar para trás, Exato, não é? É preciso olhar para para conhecer trás. o seu patrimônio, o seu legado. Exatamente. E transformá-lo. E é lindo, porque agora que eu estou vendo, vejo o pássaro, vejam aqui, ele está olhando para trás. Ele está olhando para trás. E os pés estão indo para frente. E os pés estão para frente. E ele está olhando para trás. Tem essa dialética extraordinária de que só é possível construir o presente e o futuro se a gente tiver um olhar Exatamente. para a trajetória já percorrida. Exatamente. Sandra Pet, eu estou vendo você falar com um sotaque tão lindo em português. E eu queria que você falasse. Você não é brasileira. Não, não sou brasileira. Eu nasci em Cuba. Você é cubana? cubana? E de pai haitiano. Por isso que eu tenho esse nome francês, né? Que é Petit. Pois é! Petit em francês é Petit. Petit. É pequeno. Sandra Pequeno. Que as pessoas aqui falam Petit, Petit. Porque fica mais fácil. Você poderia ser, inclusive, para ser... Claro que se fosse um adjetivo e não um sobrenome, Petit, teria Sandra Petite. Não é? Porque baixinha, é pequena, né? não é? Seria o feminino de Petit, né? Exato. Você é Sandra Petit, porque você foi educada na língua francesa. Também, né? em grande e parte. Espanhol. E espanhol. Francês e espanhol. Pelas minhas origens. Pelas suas origens. Sua mãe é cubana, portanto falava e fala português, e o pai haitiano... Ela não falava português, só não fala português. Só veio depois. Não é português. Ela falava espanhol, ou fala espanhol. Ela falava, porque eles já estão no outro plano. Já estão no outro plano. Então, o pai falava francês. Sim. E a língua do Haiti, que eu não me lembro. Que a língua do Haiti é crioulo, né? Creole. Né? Eles chamam de creole. Mas que, infelizmente, eu não aprendi o creole, aprendi o francês. Você aprendeu o francês.
E foi Petit, Sandra Petit. Petit. Então você já nasceu nesse mundo, e eu sei que você, nesse mundo plurilingüe, e você fez um doutorado na França, ou uma graduação na França? Sim, eu fiz tudo na sobre França, língua, graduação até doutorado. de graduação até o doutorado, tudo na França. E na graduação, já a partir da graduação, numa relação plurilingüe, não? Sim, Porque você fez porque línguas eu estudei estrangeiras, línguas não? estrangeiras. Você falava em Aplicadas. francês, mas aí na França estudou Espanhol, inglês e português. e português. Estamos aqui com a poliglota. Hoje o nosso diálogo vai ser em, no mínimo, 4 línguas. E tem também o sueco, né? Porque Ainda eu também tem o falo sueco? Por quê o Por quê? sueco? Porque eu morei muito tempo na Suécia. Meus pais, eles foram... meu pai ele foi refugiado humanitário na Suécia. Ele foi considerado um refugiado humanitário. Porque meu pai, haitiano, ele saiu de uma ditadura, que é a ditadura do Papadoc, né? No Haiti. E do Valier, né? Era o nome dele. Duvalier, né? Aí ele foi para Cuba, que se encantou com a Revolução Cubana. E com uma cubana. E depois com a cubana. Com uma cubana, que é a sua mãe. E depois ele se desencantou com a Revolução Cubana um pouco, mas isso era por questão de tendência, né? Porque ele inventou de ser maoísta. Maoísta, da linha maoísta. O da linha comunista da linha maoísta. Exatamente. Tá. E a Cuba estava mais ligada, mais alinhada ao soviético. Isso, no momento, ele chegou no momento anterior, antes da vitória da Revolução Cubana. Sim. Ele se envolveu. Em 59. Isso, ele ficou trabalhando lá na rádio, programas voltados para o Haiti, né? Porque é uma ilha vizinha, na verdade. Sim. E então, só que nesse tempo, antes de chegar essa tendência mais pró-soviética, tinha também os chineses lá. Tinha chineses lá. E ele entrou em contato com esses chineses e ele achou mais interessante a linha chinesa. Chinesa. Do Mao Tse Tung. Exatamente. E E depois ele nos levou para a China. Meu pai. Você foi para a China? E foi o meu primeiro idioma, com 2 anos de idade. Vocês estão vendo que eu não disse que ele era poliglota? Tá aí, mas eu não chinês lembro também. de nada. Não tente me falar chinês, me fazer falar chinês, que eu não falo chinês porque eu era muito pequenininha. E depois você depois foi, como é que você foi parar na Suécia? Depois eu passei pelos Estados Unidos, pela França e, finalmente, Suécia. E na Suécia foi o país, né, que meus pais ficaram e que ele conseguiu esse reconhecimento como refugiado. Como refugiado político. Como ele era um refugiado comunista, né, militante, vindo de Cuba. Isso, de Cuba. Do Haiti. Na verdade, tem a ver também com o contraste entre meu pai e minha mãe. Porque minha mãe, ela não era comunista, né? Meu pai é que era. Então, ela, por amor, seguiu ele. Mas depois da China, ela não gostou. Ela não gostou da China. Então, ela disse, eu vou levar minha filha embora, eu vou levar minha filha para os Estados Unidos, onde estão meus pais, que eram anticomunistas. Anticastristas. Exato. E eu vou levar para lá e você vai ter que decidir o que você quer. Se você quer ficar na China ou quer ficar comigo. Se você quiser ficar na China, vá para a China. Exatamente. Vá para a China mesmo. Mas aí houve uma separação. Aí houve uma separação, mas não durou muito tempo, porque eles sentiram saudades um do outro. Aí ele disse, então, para entrar em acordo, não vamos ficar nem nos Estados Unidos, nem na China. Vamos para a França. Aí entraram em acordo, que isso era um caminho interessante. Sim, porque o Haiti tem toda uma relação com a França. Exato, e tinha muitos haitianos, né, lá, e ele poderia continuar a militância dele. Você se chama Sandra Petit. É a nossa dialogadora de hoje. Aí foi isso, dessa forma a gente foi para a França. Sandra Petit, Petit não, Petit, isso. Que é pequeno em francês, Isso. né? Ou como eu estou dizendo aqui de brincadeira, Sandra Petite, porque é feminino. Aí eu tenho que explicar como eu cheguei na Suécia. Nós chegamos na Suécia porque na França ele não conseguiu o reconhecimento como refugiado. Porque ele não vinha diretamente do Haiti. E também ele era pouco bem-vindo, né? Porque ele tinha essas ideias maoístas, né? Se militava, enfim. Então, era a época de De Gaulle, ele não era bem-vindo. Então, ele não conseguiu.
Então, para ele ter uma estabilidade, disseram que na Suécia tinha essa possibilidade. Lá vai ele para a Suécia. Lá seria melhor para nós. E levando a Sandra Petit. E levando, porque ele também tinha que cuidar da família. E também tinha a minha irmã, de outro casamento da minha mãe, que ele também precisava tomar conta dela. Então, fomos todos para a Suécia. E lá ele foi bem aceito, porque era a época do Olof Palme, que era um grande prêmio, né, da Suécia, que era uma pessoa voltada para o terceiro mundo, da social-democracia, mas daquela social-democracia mais progressista mesmo. E então, ele entrou com um pedido e ele disse, você não pode não ser considerado refugiado político, porque é uma outra categoria, alguém que vem diretamente do país onde está uma perseguição política. Exatamente, onde sofre a perseguição. Mas você vai ser considerado refugiado humanitário. E assim todos nós ganhamos a cidadania sueca. Então, até hoje. Você é cubana, você é sueca, você é francesa, você é brasileira. Exatamente. Como é que surge o Brasil na sua vida, então, Sandra o Brasil, eu sempre penso que é uma questão espiritual, né? Porque não havia nenhuma previsão de eu vir para o Brasil. Né? Isso não estava no caminho da nossa família. Eu sou a única representante da minha família aqui, junto com meu filho, que chegou bem depois. Né? Este sim brasileiro. Esse sim é brasileiro, certo? Ah. Mas, assim, então, na verdade, nós não tínhamos laços com o Brasil inicialmente. Isso foi se criando com o tempo. Com o tempo, como nós sempre estávamos com muitos estrangeiros, a questão de vivemos como refugiados, né? Onde os refugiados tendem a se encontrar com outros refugiados. Então, nós tínhamos amizade com refugiados africanos, com refugiados da América Latina, que tinham as ditaduras, sim, né? Sim. Chilenas, brasileiras, Argentina. Então, todo esse pessoal, nós sempre estávamos juntos. E tínhamos também então, relação também com brasileiros. Alguns eram refugiados, outros não. E isso começou a se gerar uma relação de amizade da minha mãe com pessoas brasileiras. Então, tínhamos aquelas festividades cubanas e também íamos para as festividades brasileiras. Né? Carnaval, por exemplo, se organizava um carnaval ali em Estocolmo. Nas famílias, nas casas. E nós participávamos. Isso foi gerando assim, um gosto pelo Brasil. Então, minha mãe, que sempre gostou muito de viajar, ela disse, temos que conhecer o Brasil. Ai, muito bem. E o melhor amigo dela, num certo período, foi um brasileiro. Então, ela disse, vamos aproveitar que esse meu amigo está nos deixando um apartamento que nós podemos usufruir em Salvador durante o período do Carnaval. E, naquele tempo, eu já estava estudando na França. E eu disse, tá bom, vamos aproveitar que eu tinha um pouco de dinheiro, porque eu estava agora com um crédito de estudo, então podia juntar um dinheiro, né? Eu tinha uma bolsa e de alguma maneira isso me ajudava, porque no início eu fui para a França na cara e na coragem, né? Sem dinheiro, sem nada. E aí, quando eu consegui isso, então, consegui juntar dinheiro e ela também. Então, nesse momento, vamos conhecer o Brasil. Foi em 87, a primeira viagem. E eu me encantei demais pelo Brasil. Né? Porque é um país muito irmão. É um país muito irmão, né? Então, chegávamos em Salvador, logo em Salvador. Salvador, as pessoas, quando a gente chegava e dizíamos que éramos cubanas, era uma festa. São cubanas, não sei o quê e tal. Aí era uma festa. E tudo a gente queria participar. E a gente chegou exatamente no período pré-carnavalesco, né? E até o período do carnaval. Significa que nós íamos para as festas de Largo, nós íamos para a festa de Williaie, nós íamos ver a festa da beleza negra do Williaie, que é uma coisa impressionante. Né? E aí, como é que surge o Ceará? E todos os blocos afro e tudo isso. Pois é. Apesar de ser cubana, sueca, eu estava mais voltada, para a Bahia por conta dessa viagem. Porque você fez um concurso, não é? E hoje você é professora titular da universidade. Isso também é estranho, né? Por que Ceará se eu estava voltada para a Bahia? Pois é. E até morei na Bahia um ano, né? Para meu doutorado, porque eu estava muito encantada com a Bahia. Então, eu disse, vou fazer meu doutorado sobre um tema que tem a ver
com o Brasil e com a Bahia. Então, eu pesquisei sobre escolas comunitárias. Escolas comunitárias de educação popular. Isso, que trabalhavam com educação popular na Bahia. Porque assim, é muito interessante saber, que as pessoas saibam que eu também estudei na Paris 8, uma universidade que nasceu do movimento 68. Né? E essa universidade tem muitos estrangeiros, muitas pessoas da América Latina, de todo lugar. E, a Paris 8 é a Nanterre, não? Não, Nanterre foi onde começou o movimento. Mas Paris 8 foi justamente uma das reivindicações que as universidades tinham que mudar. Então, de certa maneira, para canalizar todo esse movimento de contestação, criaram uma universidade diferenciada, que é exatamente Paris 8. Que é Paris 8, mas que no início ela era em Vincennes, ela era chamada de Vincennes. E ela ficava no bosque de Vincennes, em Paris, que é um bairro muito chique, mas que tem esse bosque. Então, era uma universidade assim, bem interessante, mas era num bosque, bem interessante isso. Eu não peguei esse período, porque eu peguei o período em que a universidade teria que fechar, ela não podia mais ficar em Vincennes, porque o município era de direita, não queria mais essa universidade lá, e só tinha dado 10 anos, né, para ficar lá. E a sua formação é como Foi nesse professora? momento que ela foi para fora de Paris, e que ela virou Paris 8. E foi nesse momento que eu, e é onde, que eu cheguei. Paris 8 é em Saint-Denis, que é um bairro de imigrantes. Muitos negros, árabes, de tudo. Tem uma relação com o teatro grande, Saint-Denis. Saint-Denis. E lá tem muitos cursos que foram inovadores. Né? Os primeiros cursos de psicanálise, de tudo que na época era uma novidade, começaram em Paris 8. E aí você tem nasce um concurso da Universidade Federal do Ceará e você vem ser professora da Universidade Federal do Ceará. Na verdade, foi por isso. Eu vim, porque depois desse encantamento todo, eu pensei, eu preciso conhecer mais o Brasil, quero viver lá. E, na verdade, eu tinha muitas amizades brasileiras. Eu morei 1 ano na residência franco-brasileira em Paris. Sim. Foi lá onde eu aprendi a falar o português de verdade, porque o português que a gente aprende na universidade, dentro daquelas aulas, é muito limitado, né? Então, quando eu fui residir lá na residência com os brasileiros, não tinha como, eu era todo tempo falando português. E da forma brasileira, porque eu tinha aprendido da forma portuguesa. Maison du Brésil, né? Exatamente. Maison du Brésil. Exato. E eu tinha aprendido da forma portuguesa, né? Na porta lisboeta. Isso. Sim. Aí, pronto, a partir desse momento, surgiu essa possibilidade. E quando eu estava ainda terminando o doutorado. Muito bem. Eu estou aqui, então, hoje com essa multicultural, que é a Sandra Petit, professora da Universidade Federal do Ceará, que me trouxe objetos que têm a ver exatamente com o tema do doutorado dela e da militância dela dentro da universidade, a negritude. Vamos começar por onde? Vamos começar por aqui? Pode ser. Boneca. Uma boneca. Uma boneca. Aliás, já começamos mostrando o pássaro, lindamente, o pássaro que tem que olhar para trás. E agora, uma boneca. Uma boneca. Com o cabelo todo, né? Um tererê, como é que chama tererê? Alguns chamam de tererê. Que é justamente quando você faz as tranças, né? E aí, no caso, como é uma criança, ela gosta de fazer com lacinho, né? E ela está toda trançada assim. E por que você trouxe a boneca preta para pautar que tema? Exato. Sandra Petit. Porque a boneca, eu acho que ela representa muito esse nosso momento, principalmente da infância, e que nós começamos a refletir sobre as nossas identidades, a nos descobrirmos, né? E é nesse momento que muitas crianças negras, elas não têm uma boneca negra para se espelhar, né? E não vamos nem falar das outras raças que também não vão conhecer a boneca negra. A maioria das crianças só tem bonecas brancas. E para as crianças negras não existe uma forma de identificação. Isso é muito importante. E esse é um ponto fundamental em qualquer processo educativo. Exatamente. Um processo de identificação, de empatia, exato, de pertencimento, não? De pertencimento. E quando você apresenta as bonecas negras, muitas vezes elas são rechaçadas pelas crianças. Não porque elas não gostem de pessoas negras, mas porque o racismo ele já começa a ser embutido
pelos adultos muito cedo. E existe isso, inclusive, com as crianças negras, Sandra? Existe, Às vezes também elas têm também vão uma escolher, recusa, elas uma muitas repulsa. vezes vão escolher as bonecas brancas. Por E quê? isso vai acontecer porque nós vivemos uma sociedade que é muito impregnada pelo racismo. Né? Racismo E desde muito pequenos, com 3 anos de idade, que é mais ou menos a época em que você vai se socializar, entrar numa escolinha, pré-escola, coisa e tal, você já vai começar a sentir esse estigma. E então a desde criança cedo, fica isso começa. com certo receio de se identificar com uma boneca negra, mesmo sendo negra, É porque ela sabe que aquela etnia está ligada a um preconceito, a uma imagem pejorativas, né? exatamente. A vários estigmas. Então, ela não quer se reconhecer como essa pessoa negra. Né? Para evitar pra a discriminação. Exatamente. Ela acha que ela se protege escolhendo uma boneca branca. É algo que ela não raciocina totalmente, né? Mas, de certa maneira, ela sente que isso pode ser difícil para ela. Cabe, então, à educação popular e uma pessoa como você, uma militante e uma intelectual como você, exatamente numa disciplina chamada educação popular, se colocar, se opor a esse tipo de mentalidade. Sim? Exatamente. De fazer com que a escola crie propor outros paradigmas. Outras possibilidades. Né? Mostrar que vamos trabalhar com bonecas negras, como é interessante, né? Pode ser boneca, pode ser boneco. É importante ter essa identificação. E é importante para as crianças não negras também. Ou seja, perceber que existe uma diversidade. Sobretudo num país como o nosso, e que nós temos que não só aceitá-la, mas também valorizá-la. Até porque, quando eu digo sobretudo num país como o nosso, um país de miscigenação, não? Onde as pessoas pensam que são brancas. Não? Mas, na verdade, todos nós existe temos, um patrimônio sangue cultural negro, muito cultura grande, negra, né? O patrimônio cultural é imenso, né? O patrimônio negro, né? Africano é imenso, principalmente no Nordeste, que é inquestionável. E então, é muito triste você ver esse tipo de situação desde tão cedo. Que não conseguem ver, não se vê no próprio espelho, Exatamente. Né? E é na infância, na educação básica, já que começa tudo, né? Na porque educação. Ninguém nasce preconceituoso, racista. Não existe. Ninguém nasce assim. Isso é embutido. Isso é construção. Isso é construção cultural. Isso é induzido. As mídias muitas vezes induzem esse tipo de situação, mas em grande parte, infelizmente, em grande parte é a escola. É tão grave que atualmente estamos vivendo uma situação esdrúxula. Uma das novelas dessa TV aí, manipuladora, né, e golpista, vai se passar agora, está anunciando, vai se passar na Bahia. Sim. E qual é a grande reivindicação do movimento negro? E de todos nós, né, que temos consciência sobre as etnias no Brasil? É que não tem negro. Exatamente. Como é que uma novela se passa na Bahia? Na Bahia, sem os negros. Aliás, não podia passar nem no Brasil, né? Não fez onde fosse. Nem em Curitiba, nem na República de Curitiba se admitiria isso. Mas na Bahia é assintoso, não? É demais. É assintoso. Aí Como não tem? Como é que você se vai torna mais grave. apagar os negros da Bahia? Exatamente. Não isso é horrível. Além de criar um problema gravíssimo para os grandes atores negros que nós temos no Brasil. Exato. Sem oportunidade de trabalho, muitas vezes, por conta desse tipo de concepção. De concepção, exatamente. Sandra Petit, a doutora em Educação, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, já que estamos... Ela vai falar de preto, ela só vai falar de negro. Olha que coisa linda! É uma Oxum. Oxum. Olha aqui. É uma Oxum com seu de espelho, a bebê. Metal, Essa é feita de metal. Eu achei tão interessante como é trabalhado né? Isso aí eu consegui justamente na Bahia. Você eu tem achei o canto lindo. do Oxum, tem? Você sabe cantar uma música do Oxum? Tem vários, Diz aí, vê se eu me lembro de um. Oromi maio, abadoa eu. Que linda, querida. Sempre relacionado às águas doces, ela a beleza, que ela é comanda riqueza. ela domina as águas doces, né? Os rios, os açudes. Exato. Né? Exatamente, as cachoeiras. As cachoeiras.
E ela traz a representatividade da fertilidade. A fertilidade. Não só para ter filhos, mas também a criatividade, né? Todo tipo de fertilidade. E a senhora Sandra Petit é filha de Oxum? Sou filha de Oxum. É mesmo? Mas iniciada, inclusive? Iniciada, inclusive. Eu tenho muito orgulho disso. E o que significa ser... Isso é interessante também, o que significa porque ser filho de Oxum? eu não tinha essa relação também antes de vir para o Brasil, né? Então, até essa relação mais espiritual, ela foi construída aqui no Brasil. Então, para mim, é muito importante essa relação. E o que significa ser filha de Oxum? Significa você ter uma personalidade assim mais suave, né? Você pode ser bem guerreira, mas você não vai, né, pegar naquelas armas mais pesadas. Você vai usar armas mais da inteligência, da astúcia, da sensibilidade, da inteligência emocional. Você vai conseguir mais trabalhar a conciliação, você busca mais soluções de conciliação do que de enfrentamento direto. Seria mais o enfrentamento direto para as filhas ou filhos de Yansan, por exemplo. Elas vão que lá, as são e mais... elas querem mesmo a briga, né? E as filhas de Oxum também brigam, mas elas são mais elegantes, mais discretas, né? Elas fazem isso de outra maneira. E né? muito sensibilidade, Assim, depende não? também da tendência das Oxum, Sim, porque sim. dentro de cada orixá tem as diversas tendências, né, que a gente chama de qualidades. Então, existem 16 qualidades de Oxum, 16. Ou seja, existem umas que já são mais briguentas, já tem umas que são mais voltadas para a vaidade, até excessiva. Então, existem 16 qualidades diferentes, né? Fico aqui pensando, você nessa tridimensionalidade aí, religiosa ou espiritual, mesmo no mundo da negritude. Porque você vem do Haiti. O Haiti, eu me lembro dos vodus, não é? Voodoo. Dos vodus. Que muitas pessoas falam mal do voodoo. Eu sei, mas... porque eles não conhecem. Não conhecem o voodoo. Não sabem o que é o voodoo. O voodoo Fica ficou associado à magia. muito, coisa que não existe. Magia negra existe, mas enfim, não mas, pode torná-la na verdade, pejorativa. Magia negra não faz sentido, porque para os africanos que acreditam, só existe a magia. Só existe a magia. Não existe nem preta, nem branca, nem roxa, nem Exato, verde, né? exato. Então, não existe esse termo, ele foi cunhado justamente... Pelos brancos que não... e pessoas racistas. Por quê? A minha tese é que foi o primeiro país que foi uma república negra, foi o Haiti. O primeiro país que se libertou da escravidão. Sim, foi o Haiti. famosa briga dos haitianos, os escravos que se revoltaram. No século XVIII. No século XVIII. E já iniciaram a grande insurreição. Pois E depois, durante mais de 15 anos, lutaram contra os franceses e contra os ingleses, que se juntaram aos franceses de Napoleão, porque eles queriam, de qualquer maneira, ser vencedores na ilha. E mesmo lutando contra 2 exércitos, não conseguiram vencer. E, em 1804, foi a primeira república que se instalou, a primeira república negra das Américas. Pois é, e você está no país que foi o último. Isso. Você vem do país onde veio foi o pro país primeiro que de veio libertação o último. dos escravos Já e temos agora dois está polos. nos 2 polos. É. Você está radicada no país que, por último, fez a abolição. Veja, Eu acho o Haiti que é justamente 1804, né? Isso. 1804. Eu acho que é e o Brasil, justamente 1888, quer dizer... Veja como é interessante. O primeiro país que se libertou que é mais considerado amaldiçoado e que tem uma religiosidade que é absolutamente demonizada, né? Que se pensa não que é por acaso, né? Que é terrível. E que chega a pessoas a dizer que aquele terremoto que aconteceu há alguns anos, em 2010, que é por culpa do voodoo. Gente, como é que se pode pensar que um Deus mande uma maldade para um povo inteiro, né? Quer dizer, é uma concepção muito estranha de Deus, eu acho, né? De pensar que Deus está aqui para decidir quais são os povos que merecem viver e quais são os povos que merecem morrer e quais são os povos que não poderão nunca alcançar esse reino, né?
que se pensa que tem no além. Então, eu acho isso muito estranho, essa concepção. Vejam vocês que bonito que a Sandra Petit está dizendo. Ela está fazendo uma relação aqui entre a construção mesmo, a estigmatização do Haiti em função do seu teor, do seu valor revolucionário. Quer dizer, é como se disséssemos, vamos despotencializá-los, não é? Associá-lo a uma coisa maligna, não é? Exatamente esses povos que conseguiram fazer a revolução nas Américas, enfim, pelos negros. A primeira rebelião negra exitosa, exitosa, não é? Exitosa Exitosa. mesmo. Olha, no próximo segmento do programa Diálogo, eu vou continuar com ela, que já me apresentou uma boneca, um pássaro e a nossa Oxum. E ela vai continuar falando de festas dos negros no Ceará, ou mais especificamente sobre pedagogia, a pedagogia que inclui a cultura e as mentalidades africanas no Brasil. No próximo segmento do nosso diálogo com a professora Sandra Petit. O diálogo de hoje é com uma preta, uma negra, uma doutora em negritude, em culturas africanas. Enfim, ela é professora da Universidade Federal do Ceará, com mestrado e doutorado na França, sobre esse tema de educação popular, não é? E sobre, dentro da educação popular, a figura das culturas afro-brasileiras. Eu me refiro à professora Sandra Petit, que me trouxe Oxum, a filha de Oxum, está aqui comigo. Dizem que eu sou filho de Xangô. Ah, eu acredito. Dá Sinto certo? essa energia. Você sente essa energia? E eu tenho muitos amigos e pessoas próximas que são filhos de Oxum, inclusive meu próprio filho, É? que também é de Xangô. De Xangô? Pois é, dizem que eu sou de Xangô. Tem um amigo meu que é doutor nesses assuntos, e ele já me disse que eu sou filho de Xangô. Mas olha, a filha de Oxum, a nossa doutora Sandra Petit, da Universidade Federal do Ceará, da Faculdade de Educação, me trouxe livros. E ela é da pedagogia, e me trouxe um livro que se chama Pretagogia. E eu queria que ela me dissesse o que é isso. Pretagogia? Então, pretagogia, esse termo, que inclusive foi uma colega minha, a Gerani de Costa, que criou o termo, ele vem justamente trazendo a ideia de que a pedagogia talvez pudesse ter outros referenciais que não sejam somente referenciais eurocêntricos, né? E aí você pode começar a imaginar uma possibilidade de uma pedagogia mais empretecida. E essa pedagogia empretecida poderia ser a pretagogia. Estudar a educação pelas experiências educacionais Exato. que os pretos, que os negros experimentaram Exatamente. ao longo do seu tempo. Das suas abordagens afro-referenciadas. Na verdade, não é a única abordagem afro-referenciada, a única que se chama pedagogia, mas tem outras. Como é que se educa uma criança, né, nessas comunidades? Né, outros grupos interessados em justamente trazer esse conhecimento sobre o nosso legado, por exemplo, não histórico e cultural, e também as filosofias, né? Sim. Nós temos a filosofia da ancestralidade, por exemplo, do Eduardo Oliveira e outras pessoas que Como seguem. nós não conhecemos, não é, Sandra? E a filosofia da ancestralidade total, é muito interessante porque sobre os negros, sobre os índios. Vai sair daquela ideia de que a filosofia nasceu na Grécia e que depois toda a linhagem da filosófica é praticamente, em grande parte, europeia, né? E chegando até nós como o conhecimento máximo. É um né? conhecimento. E, na verdade, é um dentre outras possibilidades. O Ariano Suassuna um dia perguntaram, Ariano, o teatro nasceu na Grécia? Ele disse, sim. O único teatro que eu conheço que nasceu na Grécia foi o teatro grego. Não é verdade? Exatamente. Então a filosofia europeia nasceu na Europa, não é? Exato. Mas a filosofia
e práticas filosóficas em todas as culturas, todas em todos as os povos, civilizações em todas as têm. civilizações. E por que nós cabe a nós estudamos apenas esse legado? Um legado. E aí a gente percebe Pretagogia. que existe a necessidade de trazer o legado africano, que é muito desconsiderado. A nossa universidade, ela praticamente não passa nenhuma formação sobre isso. E é esse o seu papel, E um esse dos é um seus papel papéis dentro da muito universidade. importante não é? que nós criamos o grupo do Núcleo das Africanidades Cearenses, né? Com Núcleo o professor, das Africanidades isso, o Cearenses. professor Henrique Cunha e outras pessoas. Nós criamos esse núcleo e foi muito importante, né? Todo esse tempo que nós trabalhamos, muito a favor da implementação da Lei 10.639, que é a lei que desde 2003 exige que haja a implementação desses conteúdos no ensino básico, da história e da cultura africana e afro-brasileira em todas as escolas, em todos os níveis do ensino básico. E é importante que a universidade, né, realize a formação. Como é que você vai ter esse ensino implementado se os professores e as pessoas nas universidades não possuem este conhecimento, não têm a oportunidade desta formação? Então, esse é o grande embate, né, que nós estamos há muito tempo. São centenas de núcleos de estudos afro-brasileiros empenhados no Brasil em fazer acontecer esta implementação. E outra coisa linda, Sandra Petit, é que ao senso comum, raso, pode parecer que esse é um tema de um determinado grupo étnico, quando não, nós estamos tentando fazer com que esses saberes oriundos Exato. das Áfricas, das Exato. famosas Áfricas, né, das múltiplas Áfricas no mundo, possam contribuir com qualquer povo, com qualquer civilização. Não é coisa de preto. Não é entendeu? só para preto. Não é para preto. preto. É para preto, Não para é para branco, para indígena, para quem quiser. Isso é saber. Exatamente. Isso é saber, entendeu? É um saber. Você que só tem a abertura para o saber eurocêntrico, poder se abrir para culturas indígenas, para as culturas africanas, afro-brasileiras, etc, etc. Isso é saber, não é? Isso é, como é que ele dizia, o Malinowski dizia que é relativismo cultural, não é? Sim. Você poder, para compreender melhor a sua cultura, ter que compreender a cultura do outro, não é? Aprender, fazer paralelos, esse outro somos fazer nós, analogia. né? Porque nós temos tudo isso fortemente... Esse outro que nós mesmos somos, né? Exatamente. E que desconhecemos. Porque nós nos desconhecemos. Nós nos desconhecemos. Ou seja, nós vivenciamos isso, mas não sabemos identificá-lo como africano como conhecimento e nem como ciência. Então, nós não identificamos isso como filosofia. Então, é preciso, né, se fazer um trabalho, né, que venha se contrapor ao apagamento, porque existe um grande apagamento do negro e do índio também. Outra coisa linda que você está dizendo Brasil. é o seguinte, é que o outro, na verdade, quando você vai conhecer, você vai dizer, esse outro sou eu. Eu chamei de outro porque eu não me conheço assim. Exatamente. Eu não me reconheço assim. Mas isso sou eu, né? Exatamente. Isso somos nós, é o Brasil. Pretagogia, pertencimento, corpo, dança ancestral e tradição oral. É um processo muito importante na de formação identificação, de professores. né? De identificação, porque é com a pretagogia que você vai começar a refletir sobre o seu pertencimento. Nós trabalhamos com os marcadores das africanidades, né? Então, esses marcadores é uma tentativa de ajudar as pessoas a identificarem o que nós estamos chamando de africanidades. Então, levantamos uns 30 marcadores, envolve desde a ancestralidade. A ancestralidade não é somente biológica, mas ela é também todas as pessoas negras que são referência para você, desde as pessoas vivas e as pessoas que já se foram, né? Mas que foram referência ou que estão referência para você, né? A ancestralidade envolve todo que os próprios africanos dizem que não existe o primo, o tal, todos são os irmãos, né? Então existe esse parentesco, esses laços de parentesco que não são apenas biológicos, mas também realmente de irmandade, de você reconhecer que você faz parte de algo maior, que é uma comunidade, né?
porque todos nós temos relação com essas comunidades lá africanas que a gente não sabe de onde são, a gente não sabe que países foram representados na hora de chegarem até aqui, né? Nós sabemos, não conhecemos as etnias de origem, não sabemos praticamente dizer nada sobre os lugares de origem. Mas, a partir do momento que a gente tem a oportunidade de perceber esses marcadores, né, de perceber que está no cabelo, que está não só na musicalidade, na comida, que a gente já imagina, mas também nas nossas formas de teatralização, de escrituras, porque nós pensamos muito em escritura, o livro acadêmico, por exemplo, mas um cordel, uma forma poética, né, uma embolada, todas essas formas de poetizar, né, elas têm muita relação com as africanidades, que justamente essa literatura oral, em grande parte, é negada muitas vezes no Brasil. É um dos marcadores. Muitas vezes no Brasil é negada a influência africana na literatura oral, por exemplo. Então, você tem uma série de componentes, né? Não somente as religiosidades propriamente africanas que nós temos, né? Candomblé, Umbanda e outras, mas também a forma africanizada de se apropriar do cristianismo. Existe uma forma africanizada. Sim. A própria Umbanda se apropriou de elementos, a Umbanda, né? se apropriou desses elementos, mas ela continua com uma marca africana muito grande. E ela é considerada uma religiosidade de matriz africana. Agora, tem o cristianismo mesmo. O cristianismo, né, mesmo. Que as pessoas... Maneira de conceber o cristianismo. Isso, de conceber essa relação com o divino, que é de uma forma diferenciada. Você não vai encontrar na Europa. Não é heterodoxo, ex-votos. Não ortodoxo. Quem vai colocar ex-votos numa igreja? Quem vai fazer uma procissão daquelas que você vai fazer para Canindé? Isso não está totalmente... É chamado cristianismo popular. Que é chamado cristianismo popular. No qual a presença do negro é extremamente... A presença do negro e do seu legado é muito presente nessa forma de... Nessa forma de ver o cristianismo. E de praticar. Conceber e praticar. Uma pragmática. Isso, são muitas formas. Melhor dizendo. E a forma de se relacionar, por exemplo, quando nós falamos em comida, muitas vezes nós pensamos só nos pratos de comida, mas nós não pensamos em que momento nós nos reunimos para comer. Por que nós nos reunimos para comer? Por que a comida é tão importante para a nossa manutenção como povo, né? São momentos de festividade, as comidas estão presentes de uma relação muito próxima entre a comida, a musicalidade, a dança. Tudo isso numa única... A visualidade, né? A estética. Tudo Ela isso está dizendo junto. Uma coisa linda. Como tá dizendo... É uma relação comunitária, que é um grande marcador africano, são as relações comunitárias. Como as pessoas se organizam, eu estou querendo muito pesquisar sobre isso, né? Estou pesquisando sobre isso, como as pessoas se organizam para estarem juntos e se solidarizarem, né? A partir de valores africanistas, sem se dar conta que são africanistas. Pois é, isso que eu ia dizer, eu ia elogiar aqui. Muitas vezes. É comovente a fala, em suma, da professora Sandra Petit, é de que a negritude não é um território específico, não é um gueto, não é um gueto exclusivo, como é que chama? Que exclui, não é excludente. Você é negro sem saber que é. Né? Mesmo quando acha que está num campo que é absolutamente eurocêntrico, né? Enfim, o cristão, etc, etc. Quer dizer, o grande barato seria descobrir onde é que nós somos negros, mesmo quando achamos que não somos. Fazer isso nesse livro aqui. Nesse livro. Esse livro A Extraordinária História é um livro que eu escrevi no ano passado, né? Olha. Graças a um projeto chamado Projeto Multicor, que age lá em Beberibe. E em Beberibe existe, como em todo lugar, essa presença africana, né, da cultura, do patrimônio. Só que as pessoas não necessariamente identificam. E várias pessoas foram chamadas para fazer livros sobre essa presença do negro em Beberibe. E eu escolhi falar
do baobá que está na entrada de Beberibe. E que está em Fortaleza também, Sandra. É, no baobá. A nossa grande, daqui né? a pouco eu vou falar sobre ele. É o Mas baobá eu queria que falar tá do lá baobá no- em Beberibe. que tá ele lá no tem uma passeio história público. bem interessante Ah. da amizade entre um africano, uma história real, entre um africano, né, da Guiné-Bissau e um brasileiro de Beberibe. E aí, a partir dessa amizade que foi criada, no momento que chamaram ele para um dia da consciência negra, aí foi gerada uma amizade. E, a partir dessa amizade, foi gerado também um baobá. E esse baobá está na entrada de Beberibe. De Beberibe. Olha, ela trouxe aqui um CD e eu estava me lembrando de uma africana que fez um sucesso enorme no Brasil, numa língua africana, não é? Ela é da África do Sul e ela se chama Miriam Makeba. Eu queria ouvir um tanto, você me trouxe o Pata Pata. Pata Foi um Pata. sucesso essa mulher no Brasil, essa cantora, dançarina. Cadê? Como é que eu posso ouvir? Posso ouvir? Tan, 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 ati, patapá, tata, tum, dara, tum, tá. Pati, patata, pati, Olha aí, É maravilhoso. olha aí que lindo. É bem alegre. É bem alegre. E ela fala de como todos os finais de semana as pessoas se reúnem para dançar. É um sucesso mundial. Miriam Makeba. E o que significa, hein? Deixa eu tocando aí um pouquinho no baixinho. Sinceramente, eu O que não que ela sei diz? o que é Você o disse que ela patapata. fala? Mas em inglês, ela canta em inglês, foi a parte que eu entendi. Ah. Ela diz que todo pata é o tipo de música, ela está dizendo De aí. música. E que nós, uma dança que nós fazemos lá em Johannesburgo e todo sexta e sábado à noite nós dançamos até o sol raiar. O Pata Pata. O pata-pata. Mas é lindo. Porque é possível, eu estou encantado com isso. Porque, veja, é uma cantora que vem de um outro polo, de um outro eixo. Outro eixo. E fez um sucesso extraordinário No Brasil. mundo. É possível, no mundo inteiro. É possível conhecida isso, até não é? hoje. É possível isso, não é? Outros artistas, sair desse mundinho sub-Miami e E sub... foi nos anos 70, né? Nos Faz anos bastante anos tempo, mas 70. ainda tem E ela veio ao Brasil, ela participou essa de todos os força. programas. Ela foi demais. Ela é linda, linda. Ela foi uma grande dama. Miriam Makeba, é possível, a prova de que é possível a gente fazer outras conexões. É isso que eu estou querendo dizer. Mesmo com a cultura de massa tão guiada e teleguiada pelos Estados Unidos, é possível romper e criar outros ídolos, como a nossa querida Miriam Makeba. Olha, ela fez tanto sucesso que até uma versão, as pessoas tinham uma curiosidade de saber o que ela estava cantando e criaram uma paródia. Você se lembra dessa paródia, né? Que é tá aqui, tá, uma coisa mais assim, né? E as pessoas traduziam: tá com pulga na cueca, tá aqui, vou matar. Tá com pulga na cueca, tá aqui, vou matar. Quer dizer, o povo com a intenção de querer entender, de querer se aproximar dela, ela foi um ídolo. Miriam Makeba. Mas era um texto mais interessante, né? Era sobre essa alacridade. Claro. É sobre a festa. O Muniz Sodré, que é um grande Sim, estudioso, né, da comunicação e da cultura. Negro também, não é? Negro e é Lindo, baiano. É inteligentíssimo. uma pessoa maravilhosa. Ele fala que o negro ele tem a alacridade, que ele usa um termo grego que significa que ele tem essa alegria séria.
Ou seja, ele leva muito a sério a alegria. Que coisa linda. E isso é verdade. Quando você vê como as pessoas se organizam para realizar um maracatu, durante um ano inteiro se preparando, como se organizam para realizar um carnaval, também um ano inteiro, desde a roupa, a comida, enfim, toda a organização e todo o envolvimento que se tem, economia a teatralização, criativa e alegre. a criação, porque por mais que a gente saiba hoje em dia o carnaval tem muito aspecto comercial também, mas na base tem o povo que se envolve, né, que se envolve na musicalidade, em tudo isso. E esse pessoal que está na base, esse pessoal se envolve com alacridade. Alacridade. E tem tudo a ver, então, esse colorido que você me trouxe. Eu queria colocar em pauta. O que é isso? Sandra esse Petit. É um trabalho lindíssimo que foi o resultado de uma oficina na Caixa Cultural, onde nós, nesse dia, discutimos e realizamos trabalhos de pedagogia. E então, a partir de desenhos de adinkras, que são esses desenhos do pássaro, por exemplo, Sim. e tem outros, né? Tem outros desenhos de adinkras. E essas adinkras são desenhos, né? Símbolos, né? Daquela etnia Akan, e cada um tem um significado filosófico. E aí, a partir das adinkras que eu mostrei para eles, eu deixei eles livres de criarem, né, os seus símbolos, as suas significações. E a ideia disso aqui é que formasse um pano que a gente pudesse, inclusive, utilizar e criar personagens. Enfim, a gente pode ser muita coisa com esse pano. Eu acho que ela podia criar, inclusive, um personagem. Exatamente. Você está se preparando aí. Eu estou me preparando também. Eu estou vendo que já tem um outro objeto, que é dela, do sujeito. Ela está mexendo no cabelo. Aqui, que é isso, Sandra? Eu estou querendo mostrar, O porque quê? muitas vezes as pessoas dizem, mas esse cabelo é duro, né? Esse cabelo é duro. Tem pessoas que falam que é cabelo bombril, mas eles falam coisas horrorosas sobre o cabelo das pessoas negras. E eu já digo, não, é o cabelo de todas as possibilidades. Olha aí. Olha como eu já mudei, ó, já Olha tem isso. um outro penteado. Já tem outro penteado. Vai. E aí eu Olha vou que linda, Sandra. com este pente afro. O pente afro. Vou abrir meu cabelo, que vocês viram que ele estava bem pequenininho. Bem comportadinho. E agora, em pouco tempo, ele já vira... Bota a música! Já fica no pata-pata, né? Linda. Sandra Petit. Aí me diga se este cabelo não é incrível, que pode ser transformado em 5 minutos. Faça o personagem, puxa pra Né? Põe Pode se formar em 5 manto. minutos. Eu posso virar uma outra pessoa. Olha aí. Né? Virou mesmo. Opa. Cuidado com o microfone. O microfone ficou preso. Porque o microfone está preso aí. Não pode fazer Mas muito. não tem problema. Isso, vai. Eu posso virar um outro personagem, né, nesse Já vai momento. fazer um vestido aí. E eu posso virar, ele pode virar um vestido e também Ou um véu. pode também ser usado assim, que dessa forma ele parece um estilo mais das rainhas, né? Vamos colocar aqui, né? E eu posso usar ele aqui, né? Como Deixa, vai. para mostrar a minha realeza, né? Eu posso usá-lo aqui. Certo? Que lindo. E eu posso também usá-lo, obviamente, aqui. Posso usá-lo aqui, né? Posso usá-lo como uma saia. Enfim, eu posso usá-lo de diversas maneiras, né? E nós criamos, né? Que aí que não deu para trazer tantas coisas, que eu já achava que eu estava trazendo muito. Mas nós criamos a ideia, criamos um misto de parangolé, né? Sim. A ideia de parangolé, de oiticica. Do oiticica. Né? Com um misto disso com as africanidades e o que chamamos de pano de pente, né? E o pano de pente é um pano que tem na Guiné-Bissau, que as pessoas consideram um pano especial, ritualizado, né? Só é utilizado em grandes comemorações, em momentos bem especiais. E o pano, ele vem trazendo esta riqueza. Então, juntamos a ideia de que você pode criar um personagem
né? Como a ideia do parangolé, e ao mesmo tempo trazendo as africanidades. Olha, chegou a hora do objeto surpresa. Eu quero saber qual foi o seu, que já é uma surpresa linda ter trazido esse penteado aqui ao vivo agora. Mas eu trouxe um para você. Oi. Ah, e cadê o seu? Cadê? Deve estar aqui embaixo, que você entregou a produção. Tá aqui, esse aqui. Deve ser aqui, deve ser esse aqui. Deixa eu ver, aqui ver. Deixa eu ver o que foi que ela me trouxe. Foi que ela me trouxe, a Sandra Petit, professora de Africanidades da Universidade Federal do Ceará. Ah! Como é o nome disso aqui? Como é o nome disso aqui? Caxixi. É um caxixi. Ah, é um caxixi. Ai, que lindo. Ah, esse é perfeito, Olha, porque agora eu posso até me contemplar mais. Isso, eu trouxe Tem tudo a ver com o Oxum. Pois é, tem tudo a ver com o Oxum. Olhando aí Que no ela se espelho. olha assim no Olha, espelho, né? Bota aqui para ver se você... Depois você Mostra olha assim para ver aqui. se ela... Mostra aqui ela no espelho, vamos ver. Isso, vamos ver se dá certo. Isso, deu não. Aqui. Cadê a Sandra? Não sei, acho que tá aqui. Isso. Olha, mas sabe o que eu trouxe? Eu trouxe isso aqui, sabe para quê? Esse aqui é mais para mim, mas é para provocar. Você me mostrou o cabelo como objeto e eu vou lhe mostrar meu rosto como objeto. Olha o que eu vou fazer, cadê? Olha aqui, eu quero que você comente. Eu, que tenho ascendência assim, né? Ascendência negra, meu avô, pai do meu pai. Aí eu quis trazer aquelas pinturas, entendeu? Eu quis teatralizar. Ah, entendi. E queria que você falasse sobre isso, porque é uma grande polêmica, né? É, uma das grande pessoas polêmica. do maracatu, que se pintam de preto, etc. É isso que eu queria que a Sandra falasse. Enquanto eu viro preto aqui, mais preto do que já sou. Hein? Bom, essa é uma polêmica. Eu não sei se eu estou dentro da mesma tendência que você, mas eu fico assim. Eu penso que é uma tradição nesse sentido. Eu entendo que existe um apego a essa tradição, né? Porque tudo que é tradição a gente quer manter e eu acho importante. Eu acho que também dentro do contexto do Ceará, né? Do Ceará, quando essa tradição nasceu, que a gente ainda não tem tantas informações, isso tinha um significado... Um significado de dizer, eu sou preto, bem né? importante. Eu sou negro. Para aquele momento histórico, eu acho que tinha um significado importante naquele momento. Mas para nós hoje, ele passa uma imagem um pouco dúbia. É, um pouco dúbia? É. Porque recentemente não entenderam isso aí, não é? Porque que é o black, como é que ele chama? Blackface. Blackface. Que não tem nada, não, Não, é outra coisa no Ceará. No Ceará é outra coisa, né? Blackface é outra coisa. Eu jamais faria, se fosse blackface, eu jamais faria. Blackface, não podemos dizer que é exatamente como o blackface, porque blackface, primeiro, é em outro contexto, né? E o blackface é a ridicularização do preto. do E aqui negro não. e tal. Aqui E a ridicularização. Mas... aqui no Ceará, eu acho que isso foi se construindo, né, aqui com é um outro negro, significado, mas hoje a gente tem vê nisso uma dubiedade. É dubiedade? É dubiedade, porque estamos num processo de afirmação da negritude muito grande, né? E você acha que isso não contribui, não? E esse uma momento, pessoa que não dizer eu sou também? Eu penso que as pessoas, primeiro, como a maioria das pessoas no Ceará, eu acho que elas mesmas se autodeclaram negras, porque no IBGE, quem se declara negro é o preto e o pardo, certo? E do ponto de vista do IBGE e do ponto de vista de toda uma luta, né, para se reconhecer essa ancestralidade, então se considera o preto e o pardo como negro, né? Muitas pessoas dizem, não, o preto é que é um negro. Não, o preto e o pardo junto, né? Porque todos eles têm ascendência. Pardo, então, né? Todos eles. Bom, isso quem deve dizer é a própria pessoa, certo? Sim. Aí, as pessoas é que se declaram, né? E elas se declaram porque, de alguma forma, elas sabem que elas têm essa relação, né? De uma maneira ou de outra. Muitas vezes elas têm, mesmo que não apareça tanto na pigmentação, o grau de melanina, certo? E o que acontece? Quando você enfatiza muito, a meu ver, né? Isso é uma opinião minha, né? Que algumas pessoas concordam e outras não. Que quando você dá muita ênfase ao aspecto da cor somente, você já reduz um pouco a questão da ancestralidade, né? Inclusive, isso pode gerar até discussões
bem complicadas, né? Então, a outra questão que eu acho importante é que, como ela parece uma máscara, né? Sim. E ela parece assim um pouco que diferente do que é realmente o negro ou a negra, né? Sim, mas é uma Então, teatralização, assim, por né? mais que seja teatralização, mas muitas pessoas que vêm para ela não a consideram como uma forma enaltecedora. Aí também passa uma imagem que pode ser dúbia. Pode né? ser dúbia? É. Então, eu penso que hoje em dia a gente não deveria forçar o Pois é, maracatu, mas aí o maracatu, a usar. né? Não, Mas não aí deveria quebraria forçar. completamente a tradição do maracatu. Mas tudo muda, né? maracatu Tudo vai é- mudando com o tempo, né? Porque são outros tempos, é um momento onde muitas pessoas estão se afirmando, sentem a necessidade de se afirmar sem nenhum tipo de, vamos dizer, maquiagem. É uma boa discussão para um Mas próximo... é uma boa discussão. Para um próximo programa, Mas aí então. é importante não fazer a discussão debochando, falando mal dos outros, né? É importante manter o respeito, né? Claro, Então, claro, por isso que não vamos deixar de participar do maracatu, né? A gente só tem ideias diferentes sobre isso, né? Você considera, então, Inclusive, é muito importante... que deveria não ser obrigatório Não deveria ser obrigatório. Deixar lume. as pessoas... Os grupos livres de utilizarem não Tá deveria bem. considerar como um critério. E aí, cada um que faça a sua reflexão e faça a sua avaliação. virei objeto para Pois é. você, Tá bom, para você, tá bom. para você discutir sobre a negritude, enfim, sobre culturas, sobre apropriação cultural. Eu enfim, queria mostrar é um bom pouco tema. rapidinho, porque Mas não dá faltou mais só tempo. isso. Opa! Só para mostrar, também existe esse aqui do Janote Pois Pires é, sobre e a tem a ver festa com de tudo negro, isso. Festas para de negro. justamente Uma lembrar delas é exatamente que o fala maracatu. justamente falar da origem de toda, da importância dessa resistência, né? Para a gente mostrar que a gente realmente considera muito importante Obrigado, isso. obrigado. Eu querida, eu que linda. agradeço. Obrigado, meu amor. Pela sua Agradeço presença. demais por essa oportunidade e é uma honra estar com o Ricardo Guilherme e uma honra estar aqui. Obrigado. programa maravilhoso. Na próxima semana a gente volta. Eu volto para conversar mais sobre a negritude e sobre cultura africana no Ceará. Muito obrigada.